Voltamos com a nossa entrevista do dia. Vamos conversar hoje com Girlei Correa, membro do Instituto de Missionários Leigos e da Comissão de Espiritualidade do mesmo Instituto. Girlei, prazer recebê-lo aqui conosco e hoje você vai trazer para nós um assunto de grande interesse para nós da TV Kefas, para o Instituto de Missionários Leigos e para os nossos telespectadores. Você vem falar para nós de Santo Inácio de Loyola, esse homem que deixou uma contribuição tão grande para a igreja no mundo inteiro e que tão poucos conhecem. Então, vocês que estão nos assistindo, vamos aproveitar ao máximo esse momento com o Girlei. Correto, Girlei? Ok, Lúcia. É um prazer muito grande estar com você aqui no seu programa, aqui na TV Kefas, para poder falar de uma figura tão importante para a história da igreja, que foi Santo Inácio de Loyola. E lembrando que é o meu, o seu, o nosso programa, o programa da nossa igreja. Da nossa igreja. Graças a Deus. Girlei, quem foi Santo Inácio e como você falaria da conversão deste homem, que era um nobre militar e que tem uma história mais ou menos parecida na sua conversão com a história do apóstolo Paulo? Olha, Lúcia, até os 21 anos de idade, Santo Inácio vivia uma vida comum, como qualquer pessoa do seu tempo. Ele aproveitava muito os prazeres da vida, tinha as suas vaidades, as suas paixões. E justamente no período em que ele foi ferido em uma das batalhas, ele teve que ficar um período em convalescência. E diante desse tempo ocioso, ele gostava de ler muito romances de cavalaria daquele tempo. Ah, legal. Né? E depois que ele leu os livros que ele tinha de romance de cavalaria, sobrou para ele 2 livros. Um que contava a vida de Cristo e outro a vida dos santos. Então Inácio, na iminência de não ter nada que ocupar o tempo, começou a ler esses livros e começou a sentir dentro de si assim uma certa consolação, uma certa alegria em deparar com as histórias, tanto de Jesus Cristo quanto também das obras feitas pelos santos daquele tempo. Os santos ontem, hoje, sempre serão inspiradores, porque foram pessoas que em tudo e em todos os momentos procuraram imitar Jesus. E essa foi uma iniciativa de Inácio, imitar Jesus, a partir do momento da sua conversão, que passou a acontecer depois no dia a dia, como é a conversão de todo mundo, né? A gente está sempre se convertendo. A conversão não é uma coisa vapt-vupt, agora eu sou convertido, né? E, a partir dessa conversão, qual foi a ação de Inácio que trouxe tantos benefícios para a igreja e para o mundo inteiro? A partir do momento em que ele compreendeu esse legado que Deus tinha reservado para ele, a primeira vontade dele foi ir para Jerusalém, para viver na terra onde Jesus viveu, caminhar nos lugares onde Jesus caminhou e viver naqueles lugares aonde Jesus tinha vivido a sua história. Ele chegou aí para Jerusalém, mas em Jerusalém ele teve uma outra percepção da vida. Sim. De que ele poderia colaborar mais com a obra de Jesus, com a obra de Deus, se ele tivesse instrução. E aí ele retornou para a Europa, começou a estudar o latim, começou a estudar a teologia, a filosofia nas escolas, para assim ele estar preparado para poder servir a igreja como era a sua vontade. E aí, aproveitando a sua experiência como militar e agora o conhecimento, vem a Companhia de Jesus. Curiosamente, soldados de Jesus, os jesuítas. Os jesuítas. Essa concepção da Companhia de Jesus, né, levando em voga essa questão militar, de companhia, né, um grupo para Jesus. Um grupamento. Um grupamento,
vinha da época da convalescência dele. Porque quando ele ficou encantado com as vidas dos santos, principalmente São Francisco, quando ele fechou o livro, você, eu vou fazer para a igreja o que São Francisco fez. Eu quero ser para a igreja o que São Francisco foi. E eu vou formar uma companhia para Jesus. Então, essa ideia da companhia de Jesus, para Jesus, vem do tempo ainda que ele estava muito aceso no seu inconsciente a questão das funções militares. E os jesuítas, que são os religiosos pertencentes à Companhia de Jesus, vale dizer, tem hoje um reforço e tanto, né? O nosso Papa Francisco é jesuíta. A partir da fundação da Companhia de Jesus, qual foi então a ação no sentido da expansão desse trabalho jesuíta no mundo? Inácio viveu um tempo muito peculiar na história da nossa igreja. Ele viveu na época da Reforma Protestante. Então a igreja precisava se firmar nos seus territórios. E às vezes, vivendo um período muito crítico, faltava pessoas que ousassem ir, inclusive para as terras novas, o novo mundo. Como o caso do Brasil? Como foi o caso do Brasil, né? Então, Inácio, na sua experiência nas universidades, conviveu com muitos jovens, tanto é que a Companhia de Jesus foi formada por 5 homens. Entre eles, Inácio. Mas estava lá São Francisco Xavier, Pedro Fábio, Lainês, Ribardaneira, inclusive alguns de origem hebraica. Olha! Né? Então, Inácio, ele conviveu com muitos jovens nas universidades, embora ele já era um pouco mais maduro, mas a prática dos exercícios espirituais que ele aconselhava aqueles jovens, despertava naqueles jovens a vontade de servir a Deus. E aí foi aonde que ele conseguiu converter vários jovens a poder fazer parte dessas novas fronteiras aonde a igreja precisava, que seria o novo mundo, que seria a Américas, né? América. Tanto a América do Sul, a América Central e, posteriormente, a América do Norte. Claro. E é interessante a gente pensar, quando você disse que ele resolveu buscar o conhecimento. Esse fato de aliar o conhecimento a uma espiritualidade trouxe aos jesuítas de ontem e de hoje uma capacitação que se faz presente, como a gente já disse, em todos os recantos do mundo. E, inclusive, a gente sabe que os jesuítas têm hoje um observatório astronômico quase que igual à NASA. Exatamente. Colocar, então, o conhecimento a serviço do povo de Deus e de todos aqueles que precisarem. Essa é a missão dos jesuítas? Uma outra visão contemporânea que Inácio teve, ou seja, ele tinha uma visão sempre à frente do seu tempo. Toda congregação religiosa ela tem o seu determinado carisma, igual os franciscanos, mais alinhado à questão mais à pobreza, né? Tem os camilianos, que é na área da saúde. E poderíamos elencar todas as obras, congregações, têm o seu carisma específico que norteia a obra da congregação. Já os jesuítas, eles não têm esse carisma definido. Sim. Embora eles atuem muito na área da educação, mas era a vontade de Inácio de que o ser humano tem que colocar toda a sua potencialidade a serviço de Deus. Inclusive, a gente se reporta aqui a um outro jesuíta, José de Anchieta, né? Agora, São José de Anchieta, que colocou o seu conhecimento, a sua capacidade a serviço da instrução e da catequese, principalmente no Novo Mundo e especificamente no Brasil. Né? É muito bonito isso, a gente pensar que as pessoas se desprendem totalmente dos seus projetos pessoais, abrem mão para se atirar ao desconhecido. Pouca gente tem coragem para isso. E esses homens que começaram em 5, hoje são milhares. Hoje são aproximadamente 30 mil homens que estão
em 123 países do mundo, nos 5 continentes da nossa terra. Girlei, nós vamos fazer um breve intervalo e a gente já volta conversando com você, falando um pouquinho mais sobre Santo Inácio de Loyola. Voltamos já. Voltamos com a nossa entrevista do dia. Estamos conversando com Girlei Corrêa, membro do Instituto de Missionários Leigos e também da Comissão de Espiritualidade do Instituto de Missionários Leigos. Girlei, a partir de agora nós vamos falar exclusivamente dessa questão da espiritualidade dos jesuítas. A gente sabe que os jesuítas têm, a partir da iniciativa de Santo Inácio, um trabalho muito bonito no campo da espiritualidade, exclusivamente no que diz respeito aos exercícios espirituais. O que você teria a nos dizer a respeito disso? Ô Lúcia, os exercícios espirituais, eu costumo dizer que é uma fábrica de santos para a nossa igreja. Porque ele busca dentro de nós nos aperfeiçoarmos como cristão e nos coloca dentro de uma dinâmica para poder fazer a vontade de Deus de uma forma prazerosa. Porque uma vez que nós façamos essa viagem dentro de nós, nós começamos a encontrar a beleza do Criador e compreender quão bom é Deus para nós. Então, aquilo que para muitas pessoas é um sacrifício, é um martírio, para aquele que conhece, que tem essa intimidade com Deus, é uma forma de prazer. Talvez nós não consigamos entender por que algumas pessoas entregaram a própria vida ao martírio. Porque estar longe de Deus seria o grande martírio. Então, entre escolher uma vida mais fácil, mais longe de Deus, e o martírio mais perto de Deus, eles não tiveram dúvida alguma em se entregar ao martírio e continuar na presença de Deus. Não contaram nem até 3. Nem até 3. Não hesitaram um momento. E os exercícios espirituais têm essa mística de nos levar mais perto de Deus. Aí, uma vez perto de Deus, e quem conhece essa realidade não quer mais afastar dela. Ah, com certeza. E os exercícios espirituais, ele é esse caminho que nos permite estar mais próximo de Deus, embora possamos estar atravessando as maiores adversidades da nossa vida. Mesmo nas tribulações? Mesmo nas tribulações. É possível fazer, então. E em que consistem esses exercícios? Os exercícios, ele foi constituído por Inácio um período de 30 dias, né? Aonde a gente faz toda a trajetória da vida de Jesus. Primeiro a gente contempla o princípio e fundamento, todas as maravilhas por Deus criado por nós, para que nós podemos, assim, dela usufruir e dela nos deliciar. Depois vamos partir para a vida de Jesus Cristo, a vida oculta de Jesus Cristo. Depois, a vida pública de Jesus. Então, começa com a contemplação, depois parte para a reflexão. Isso. E é todo um contexto onde você tem um orientador, mas a principal ação do retiro vem com você e o Criador. O orientador é aquele que dá aquela pincelada, é aquele que tira alguma dúvida. Mas o grande mistério dos exercícios espirituais é você com o Criador. E qualquer um pode fazer esse exercício, desde que tenha, lógico, um orientador, qualquer pessoa, ou é exigida, assim, alguma instrução mínima? Como que é? Não, os exercícios, eles estão abertos para qualquer pessoa que queira fazer. Sim. Né? Aí, o primeiro requisito é o silêncio. Sim. Né? Justamente é no silêncio, quando a gente se cala,
aonde a gente começa a escutar os ruídos do céu, né? Aonde Deus começa a querer falar com a gente. Então, o silêncio, ele começa a trazer em nós determinadas harmonias. Vivemos num mundo cheios de mensagens, de ruídos, de sons. E às vezes nos esquecemos que o silêncio, ele pode nos indicar grandes caminhos. Nos comunica Deus de maneira muito maior, né? E às vezes nós queremos ficar no barulho porque temos medo das vozes que pode brotar do fundo da nossa consciência, né? Gente, e os exercícios espirituais faz com que nós possamos assim apacentar essa voz que insiste em dizer e também ouvir aquela voz que quer nos falar. E esses exercícios espirituais, para que haja essa contemplação, esse aprofundamento, tem como ponto de partida algum material produzido especificamente para os exercícios espirituais ou parte da própria Bíblia? Inácio deixou para nós um livro que chama Exercícios Espirituais. Nele, aonde está contendo todas as normas, todos os caminhos que deve ser levado pelo exercitante. Então existe esse livro aonde a gente segue toda aquela metodologia. Inácio foi um homem que conseguiu perceber no seu tempo a doença do século XXI, né? Por que as pessoas hoje, embora tendo todo o conforto, tendo todos os mecanismos na palma da mão, existe uma infelicidade intrínseca que a gente não sabe a raiz do porquê, né? Então, Inácio, através dos exercícios espirituais, ele faz com que essa pessoa que hoje se encontra triste, infeliz, insatisfeita com a sua condição, ele possa reencontrar o seu destino, ele possa fazer de volta um caminho de onde ele veio, e poder dar os frutos necessários para a seara do Senhor. Porque parte da nossa infelicidade, Lúcia, vem de a gente não contemplar com a nossa prática a vontade de Deus para conosco. E os exercícios espirituais, ele é um grande mecanismo que nos coloca no caminho aonde Deus quer que nós estejamos, né? No caminho daquele que é o caminho, a verdade e a vida. E, Shirley, qual que é a relação entre Santo Inácio de Loyola e o Instituto de Missionários Leigos? O Instituto de Missionários Leigos, quando ele foi desenhado pelo Padre Assis, nós tivemos vários encontros, foram nove retiros antes de ter a fundação do Instituto. Mas Santo Inácio sempre esteve na gênese da formação do Instituto de Missionários Leigos. Então, Inácio, para o Instituto de Missionários Leigos, para nós, é como uma luz, né? Nós somos inacianos, seguimos as normas dos exercícios espirituais, a nossa espiritualidade é inaciana, né? E nós buscamos pautar as nossas condutas internas da nossa vida e também da nossa vida comunitária no Instituto, baseado nas premissas de Santo Inácio. Então, os membros do Instituto são também um pouquinho jesuítas. Podemos dizer que bebemos da mesma fonte aonde beberam os grandes jesuítas da história, que é os exercícios espirituais. Girley, nós temos ainda alguns minutinhos, então eu gostaria que você, como membro da Comissão de Espiritualidade do Instituto de Missionários Leigos, deixasse aqui para os nossos telespectadores do programa Nossa Igreja, onde e como eles podem ter acesso a esses exercícios espirituais, como que eles podem também trilhar esse caminho deixado por Santo Inácio. Olha, Lúcia, dentro do Instituto de Missionários Leigos, existem várias comissões, e uma delas é a comissão de espiritualidade,
aonde é composta de um grupo de missionários que dedica exclusivamente não apenas só vivenciar a prática dos exercícios, mas também oferecer essa riqueza para as nossas comunidades. Então, vários membros do Instituto, da comissão, é solicitado para orientar retiros, inclusive fora de Valadares. Sim. E para o público que não participa de um movimento específico que possa estar requisitando os nossos exercícios, todo último final de semana de cada mês, nós oferecemos nas dependências do Colégio Imaculada um final de semana onde a gente chama de iniciação aos exercícios espirituais, aonde a gente começa sábado a partir das 2 horas com missa e terminamos no domingo às 4 horas da tarde, também o encerramento com missa. E nesse intervalo, do sábado até o domingo, nós estamos ali experienciando essas riquezas que os exercícios espirituais. Lógico, dentro de um contexto adaptado. Sim. Mas o que norteia essa nossa caminhada é os exercícios espirituais. É a metodologia de Santo Inácio para, assim, ordenar as nossas vidas. Girlei, o programa Nossa Igreja está muito grato a você por nos trazer essa riqueza a respeito de Santo Inácio de Loyola e também do trabalho que é realizado pelo Instituto de Missionários Leigos. E repetindo, um lema de Santo Inácio, e que é também lema do Instituto, que tudo seja para a maior glória de Deus. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade e colocamos sempre à disposição, né? E que se alguém despertou essa vontade de conhecer sobre Santo Inácio, sobre os exercícios espirituais, possa estar nos procurando, possa estar fazendo, indo lá no Colégio Bituruna e se deliciar dessa prática que muito tem feito para a nossa igreja e deixado um legado muito grande para a construção da obra de Deus aqui na Terra. Com certeza. Muito obrigada, Girlei, mais uma vez. Eu agradeço. Depois da belíssima fala do Girlei Correia sobre Santo Inácio de Loyola, nós deixamos para vocês, meus queridos irmãos e telespectadores, a oração Alma de Cristo, escrita por Santo Inácio de Loyola no século XVI. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Nas vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que vos louve com vossos santos por todos os séculos dos séculos. Amém. O programa Nossa Igreja termina aqui. Esperamos você de volta conosco na próxima semana. Um grande abraço. Fique com Deus.